Então vamos lá? Bom, videozinho interessante aqui sobre um tema que é polêmico e eu nunca trouxe aqui no canal. A gente vai conversar um pouco sobre os fundos imobiliários. Tem muita coisa na internet sendo compartilhada sobre eles, falando que os fundos imobiliários são um ativo ruim e que inclusive o maior investidor pessoa física do Brasil não investe neles, né, que é o Luiz Barsi ali. E várias pessoas estão falando o motivo pelo qual ele não investe. Existem algumas informações ali que estão corretas e outras informações que estão completamente equivocadas. A gente vai tentar falar um pouco sobre essa classe de ativos que tem sofrido aí ataques frequentes, né, na internet brasileira. Aumentou o número de investidores CPF na bolsa, aumentou o número de investidores que não têm a menor ideia do que estão fazendo e comentando porcaria, né? Então, a gente vai tentar aqui elucidar algumas questões. Antes de mais nada, quem é um sardinha raiz, já vai deixar aquele like na confiança antes mesmo do vídeo começar, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Agora, se você não é um sardinha raiz ainda, conheceu o canal agora, tá aqui ainda, se chegando pra cá, dando uma olhada, como é que é as coisas, segura sua mãozinha. Considere deixar o seu like e se inscrever quando eu falar alguma informação, você tá assim, isso aqui me ajudou, isso aqui eu não sabia. Aí você vai ali e se inscreve no canal, porque aí vai valer a pena, você vai receber mais vídeos aqui. Antes de começar também o vídeo, eu queria que você comentasse aqui. Você investe em fundos imobiliários e desde que ano? É muito importante, antes de eu conversar aqui, você falar para mim desde que ano que você investe em fundos imobiliários, porque isso aqui vai ser muito interessante para você. Então, o que acontece? O Barsi, né, que é o maior investidor pessoa física, multibilionário aí, o cara tem todo o mérito dele por ter chegado onde chegou. Ele disse que o maior problema dos fundos imobiliários, na opinião dele, são as taxas muito altas e que beneficiam principalmente os gestores desses fundos, né? É verdade, a gente tem muitos fundos imobiliários com taxa de performance, a gente tem fundos imobiliários com taxa de administração. E essa taxa, quando ela existe ali, ela tem é efetuada uma cobrança dos investidores em cima do patrimônio, muitas vezes, daquele fundo, né? Então, é verdade que esses valores podem sim ser altos. É claro que você pode escolher, né, os fundos que você está disposto a investir ou não para pagar essa taxa, mas não deixa de inexistir essa taxa. E outra coisa que pode acontecer, inclusive, é que tem que tomar muito cuidado se você for investidor, é o acúmulo de taxas ali, porque você pode investir num fundo de fundos imobiliários, por exemplo, um FOF. E aí esse fundo de fundos imobiliários tem cota de outro fundo de fundos imobiliários. Você triplicou ali as taxas de administração que estão sendo cobradas aqui. E aí, quando a gente fala sobre isso, esse ponto aqui, eu acho interessante a gente elucidar algumas coisas. O Barsi ali, ele tem empresas na carteira dele, como, por exemplo, ele teve durante muitos anos, BB Seguridade. BB Seguridade é uma empresa que investe em empresas. E essa empresa ali, basicamente, ela existia, né, uma holding, ela existia basicamente para ter uma administração e investir em outros negócios. Então, ele já estava acostumado a pagar uma taxa de administração ali, né, um custo pelaquela equipe, um custo por aquelas pessoas estarem ali trabalhando. Não tem nada de diferente nisso, né? Quando a gente está falando de gestão de imóveis ali, é necessário ter equipe. Essa equipe vai ter que ser remunerada de alguma forma. Ah, Raul, mas não pode ser que essa taxa realmente esteja alta e que ele esteja certo? Sim, para vários casos aqui, se você for observar vários fundos imobiliários, você vai encontrar taxas altas, mas aí é a critério do investidor decidir se vale a pena ou não investir nesse fundo, né? E outra coisa que a gente poderia dizer e fazer uma acusação a algumas empresas, por exemplo, é que tem empresas que pagam ali bônus absurdos para a equipe, né? O Nubank foi alvo, inclusive, de acusação por conta do bônus da diretoria, que, olha só o valor, pra você ter uma ideia, 670 milhões de reais de bônus para o CEO do Nubank, você imagina, né? Isso é uma empresa, isso não é um fundo imobiliário. Então, aí você vê que essa questão da má gestão ou das taxas serem extremamente altas é uma questão que muitas vezes não vai fazer muito sentido na hora que a gente vai olhar nos números, porque 670 milhões só para o CEO ali, poxa, se tiver uma vaguinha aí, Nubank, quiser mandar aí, negócio aí, eu mando o currículo, hein? Tá maluco. Então, isso é uma questão também que o Barsi fala e que agora muita gente está replicando, meu Deus, taxa de administração, ok? Porque as pessoas repetem as coisas feito papagaio. Então, essa é uma das críticas. Aí, tem outra coisa que é o ganho de escala. Aqui o Barsi tem determinada razão no que ele fala, porque ele diz o seguinte, olha só, se eu invisto em um negócio, essa empresa, com a mesma equipe, com a mesma estrutura, ela pode acertar uma câmera, por exemplo, que a Sony fez, né, que é a Blackmagic que a gente tá usando, mas a Sony, por exemplo, ela tinha câmeras ali, de repente ela faz um videogame, muitas vezes ela não precisou aumentar 5 vezes a equipe para fazer aquele videogame, ela criou uma equipe paralela, utilizou o mesmo parque industrial, etc, e lançou um novo produto que muitas vezes pode gerar uma receita até maior do que aquela existente anteriormente. E aí, com aquilo, ela pode começar a criar jogos ali dentro. Eu tô só explicando aleatoriamente para você entender. E com isso, ela conseguiria lucrar mais e mais e mais com estrutura menor, sem a necessidade necessariamente de investir muito mais dinheiro para gerar esses números. Quando a gente fala de um fundo imobiliário não tem escala. Ele não tem um ganho de escala. Se eu tenho um prédio e tá alugado as salas ali, o máximo que pode acontecer no ano que vem a gente fazer um reajuste no valor desses aluguéis e aí aumentou um pouquinho o aluguel, a gente ganhou um pouquinho a mais. Então, realmente, os fundos imobiliários, eles têm um crescimento em escala muito menor. Até porque, se você pensar na prática,
logística, né, de um negócio, como é que funciona? A maior parte dos fundos imobiliários de logística ali, por exemplo, eles alugam aqueles galpões para empresas. Se o aluguel deles se reajustasse além do lucro que essas empresas têm, chegaria em dado momento que essas empresas se tornariam inviáveis. Então é um fato objetivo que os fundos imobiliários crescem menos do que as empresas. Agora, eles crescem menos e aqui percentual de risco, né? Quantas empresas você viu sumir nos últimos anos e quantos prédios você viu desaparecer de uma hora para outra, ou que deixaram de existir, ou que foram desocupados? Existe esse percentual, mas ele é bem menor. Os riscos de investir no imóvel, eles não são os mesmos de se investir num negócio. Tanto é que quantas vezes você vê falir a padaria ali daquele lugar da esquina, ou você vê falir um negócio ali, o ponto comercial permanece lá intacto e meses depois entra outra empresa e ocupa aquele imóvel, meses depois entra outra empresa e ocupa aquele imóvel, e várias empresas vão trocando. Se você for acompanhando na sua cidade, eu tenho certeza já viu isso, você vai ver um mesmo imóvel ser ocupado por 10 empresas diferentes, num prazo aí muitas vezes de 1 década, 2 décadas, né? Então é verdade que existe um ganho de escala menor quando os negócios dão certo. Então você tem um menor risco associado aos fundos imobiliários e também um menor percentual de crescimento, menor percentual de geração de receita ali em curto prazo, né? Agora, quando você pega o IFIX, por exemplo, que é o índice dos fundos imobiliários e compara com o Ibovespa, muitas vezes você vai chegar em momentos que o IFIX performou até melhor. Então, vai variar. Então, é isso que é importante você entender. Bons fundos imobiliários performam bem, boas empresas performam excelentemente bem. Eu não acho que uma carteira só tem que ter uma coisa ou a outra. Acho que as duas juntas funcionam muito bem. Então, dito isso, né, Raul, por que você acha, então, que o Bassi não investe em fundos imobiliários? Eu acho que tem muito mais a ver com um outro fator, tá? O senhor Luiz Bassi Filho, ele nasceu no ano de 1939, antes do fim da Segunda Guerra. Então, ele já estava vivo lá. O senhor Luiz Bassi, ele tem hoje 84 anos de idade. 84 anos de idade. Não é um garoto, não é um rapaz novinho, né? Não é um jovem mais. Ele construiu a fortuna dele escolhendo boas ações de boas empresas, seguindo muito ali o método do Décio Bazin. Ele faz investimentos muito baseados em dividendos, em várias características ali muito interessantes. Ele conseguiu chegar nesse lugar. Só que os fundos imobiliários, ao contrário do Bassi, eles nasceram no ano de 2012. Então, quando começou a ter os fundos imobiliários ali, o Bassi já era um investidor há décadas, né? Há décadas mesmo. Então, na hora que você compreende esse simples dado, você vai perceber ali que muitas vezes é uma coisa que, cara, não fez parte, ele não precisou daquilo, por que ele incluiria essa nova classe de ativos? E principalmente porque ele tem um patrimônio bilionário. Os fundos imobiliários são muito focados na geração de receita mensal, são até pequenos para aguentar um investidor do porte do Luiz Bassi. Então, faz muito sentido que ele não invista em fundos imobiliários. O que não faz sentido é você querer se alinhar, né? Você querer andar junto com ele ali. E aí você tem que tomar cuidado para você não pegar esses grandes investidores e você querer copiar 100% da estratégia de investimentos deles, se esquecendo que, primeiro, eles são seres humanos, e aí eles estão ali dotados dos vieses, dos problemas. Então, já viu, todo velho é meio teimoso. O Bassi já deve estar nessa fase que é um velho teimoso. O Warren Buffett falava anos e anos, essas empresas, tecnologia, depois foi lá e pegou e montou o portfólio todo em cima de Apple. Hoje em dia é a maior posição da carteira dele na Berkshire Hathaway, né? E falava mal o tempo inteiro e tudo. Então, assim, não dá pra você se ancorar nisso, tá? É uma boa referência. O Bassi é um cara muito inteligente, muito especial para o mercado brasileiro, uma grande referência para a gente, mas não dá para você pegar tudo que ele fala, colocar numa Bíblia, nem tudo que eu falo, nem tudo que ninguém fala, colocar na Bíblia e fazer esse tipo de investimento baseado somente nas opiniões de outras pessoas. Você tem que tentar ter suas próprias opiniões, assim, vai lá, estuda, vê se aquilo faz sentido, vê se não faz sentido. Em partes, as críticas vão sempre ter um fundo de razão. A maior parte das críticas dos grandes investidores vão ter sempre um fundo de razão. Não dá para tirar a razão, como eu falei aqui, várias coisas que ele diz de verdade fazem sentido, outras eu acho que não fazem tanto sentido, mas mesmo assim, com todo respeito aqui, a gente consegue discordar. Agora, fica o aviso, a gente está no ano de 2024, a nossa Selic está sendo cortada a todo momento. A gente sabe, né, que a Selic sendo cortada tem uma piora na rentabilidade dos títulos de renda fixa. Os títulos de renda fixa estão caindo de rentabilidade. Os investidores rentistas ali, que precisam dar aquela renda mensal, eles vão procurar outra classe de ativos para migrar. E, obviamente, eles vão migrar para ações pagadores de dividendos, eles vão migrar um pouco para a bolsa e vão migrar bastante para fundos imobiliários também. Então, assim, se você está começando na bolsa aí agora, e daí você tá, eu vou evitar esse tipo de investimento, pode ser que lá na frente você vai sentir FOMO, você vai ver ali, o IFIX ele tem subido já. Como que um fundo aumenta o valor dele? Porque, querendo ou não, você tem ali, igual você falou, você tem a carteira montada, você tem os prédios, aquilo ali não vai valorizar dessa forma tão forte, mas como que o preço
do fundo aumenta. O preço aumenta pela valorização patrimonial dos imóveis ali, os imóveis aumentam de preço e por negociação de mercado mesmo. Muitas vezes estão abaixo desse valor patrimonial, eles podem começar a subir ali. Os fundos de desenvolvimento também, eles podem pegar parte do dinheiro e desenvolver outras unidades e tudo, mas é muito mais gradual, muito mais lento do que uma empresa. Mas existem diversas formas pelo qual ele poderia aumentar capital, por exemplo, poderia pedir para o mercado mais dinheiro, comprar outra propriedade, aumentar. Então é possível fazer diversas estratégias para que isso aconteça. Então dá para aumentar, mas não é, e tem uma correção pela inflação natural, o preço dos imóveis vai aumentando, etc. Entendi. Então isso aí vai acontecer. Mas não é obrigação do mercado aumentar de preço porque os imóveis aumentaram de preço. Pode ser que fique descorrelacionado. Tanto é que muitas vezes um fundo imobiliário pode ser negociado abaixo do PVP, abaixo do preço pelo valor patrimonial dele. O imóvel está valendo 1 milhão, no mercado ele está valendo 900 mil, por exemplo. Tem um desconto de 100 mil. Então, olha só, para vocês terem uma ideia, né? Vou pegar aqui, é lógico que esse é um cavalo que ele tá selado e já tá caminhando há muito tempo, né? A gente fala isso aqui no canal, tem mais ou menos 2 anos ali, que, né, que os fundos imobiliários estavam extremamente baratos. Mas se olha, do início de 9 de janeiro de 2023, o IFIX, que é o índice que mede o desempenho dos principais fundos imobiliários, ele estava em 2.845,35 pontos. Agora, a gente está falando de 3.324,37 pontos. Né? Então, já teve um crescimento no ano passado de 16,84%. Os fundos imobiliários realmente ali, eles sangraram bastante na pandemia. Depois, ó, que em 2020 você consegue ver, né? A gente chegou a fazer vídeo aqui sobre isso e depois você consegue ver um crescimento mesmo aí nos últimos 5 anos. Então, a gente está falando de 39,20%. Para fins de comparação, né? A gente tem aí o Ibovespa aí no mesmo período com 40,83%. Então, se você vê o desempenho, né, das principais empresas da nossa Bolsa de Valores, lembrando que eu não acredito muito no Ibovespa, você pode ver aqui um vídeo onde eu expliquei sobre isso. Se você compara o IFIX com o Ibovespa, então, Raul, a gente não encontra então essa diferença gritante. Não. Então, basicamente, você consegue ver aqui que o desempenho não é tão abaixo, não, né? Principalmente considerando aí o cenário que a gente teve nos últimos anos. Então, além de segurança, também pode representar, sim, um grande crescimento aí, como eu estava falando aqui para o Cazé, até por conta da inflação e dos outros, do aumento do preço dos aluguéis, etc. No índice do Ibovespa, você fala que não acredita muito, mas no IFIX aí... Um desempenho também, não dá para confiar muito em índice, mas o IFIX é melhor que o Ibovespa, na minha opinião, o IFIX é bem melhor que o Ibovespa para representar a realidade ali dos fundos imobiliários, né? Mas o Ibovespa não representa muito. Essa carteira aqui, por exemplo, a nossa carteira aqui do canal passou de 100% no mesmo período, né, de observação, e nem deu 5 anos e passou de 100% no mesmo período, 120%, 140% nesse período. Quem acompanhava o Na Reta aí há mais tempo chegou a ver, inclusive vai ter vídeo sobre o Na Reta aí até o final desse mês, presta atenção. Então fica aí, eu acho que é uma grande oportunidade, não tiraria essa classe de ativos, acho que cabe ali manter aquela coisa de sempre, que é a diversificação, né? Um bom investidor é sempre aquele que tem as diversas classes de ativos. Lá no sistema da UVP, inclusive, a gente coloca assim, ó, você vem aqui nas suas metas e você define. Olha só, você vem aqui nas suas metas e define, olha, quero ter 20% em ações nacionais, quero ter 30% em ações nacionais, 20% em internacionais, 20% em fundos imobiliários. Então, toda vez que você vai rebalancear a sua carteira, na hora de fazer um aporte, por exemplo, isso aqui é uma carteira de exemplo, tá? Não dê moral pra ela, porque senão vocês podem arrumar problema aí. Vamos supor aqui que eu falo que eu vou colocar R$1.000, com base na cotação dos investimentos que estão na minha carteira e com base na qualidade deles também, ele já me fala onde eu deveria reinvestir. Inclusive, nessa carteira de exemplo aqui, deu que deveria ser rebalanceado o BTCR11 aqui, que eu deveria colocar um aporte de R$985 se eu fosse fazer um aporte hoje. Deve estar com a nota, deve estar pedindo investimentos ali, né? Então, é isso. Eu acho que o que vale a pena é sempre você diversificar a sua carteira para garantir bons retornos. Se você quiser aprender a fazer uma carteira de investimentos realmente sólida, né, para os próximos anos, o que eu vou te aconselhar, não um conselho meu, é que você acesse agora alvp.com.br, clica aqui no botão Faça a sua análise de perfil, vem aqui e me responde como é que tá a sua vida financeira nesse janeiro de 2024 aqui, vem ali, coloca para mim como é que tá. Depois que você preencher esse questionário, a gente vai te chamar no WhatsApp para aprofundar um pouco essa conversa, para você poder aprender na maior escola de investimentos do Brasil. Então você vai receber um treinamento. Raul, eu já invisto muito mais dinheiro, já sou rico ali, tô investindo uma grana legal. Avisa no WhatsApp, pô, sou rico, porque a gente, além do treinamento, também vai te encaminhar para um consultor ali para dar uma olhada no seu patrimônio, ver se tem algum imposto que você pode economizar, uma holding patrimonial lá fora, alguma coisa que você poderia fazer para melhorar a qualidade e a rentabilidade dos seus ativos. Então a gente é especialista nisso, tá? Então se você chegou até aqui e quiser ir lá, vai ser um prazer te ensinar. Tem turma começando por agora, então vai ser muito bacana aí para você começar já o seu 2024 bem, né? Sabe o que tem tempo que a gente não faz aqui, Cazé? O quê? Primeira coisa, mostrar nosso Reclame Aqui para humilhar os concorrentes. Então, 0 reclamações, né? Mais de 32 mil visualizações, 3 anos no Reclame Aqui, mais de 14 mil alunos formados, ninguém nunca reclamou da gente. Será que os concorrentes têm DGT também?
Não, mais sujo que pau de galinheiro. Ei. Todos eles, mais sujo que pau de galinheiro. O nome deles não consegue ficar limpinho desse jeito, é difícil. Aqui é difícil, tem que fazer um trabalho muito bem feito pra você conseguir 0 reclamações na vida. Então vamos ver aqui uma perguntinha, ver se tem uma pergunta de vocês. Eu tô com saudade de vocês, tô com saudade de conversar com vocês aqui. Vamos conversar com vocês? Bora lá. Vamos ver aqui o que vocês mandaram. Pergunta. Você tem que escrever pergunta na pergunta, senão a gente não tem como saber se é pergunta. Faz sentido. Interrogação não funciona, né? Não. Entendi. Porque pode ser interrogação respondendo a si mesmo, várias coisas. O Daniel de Freitas, 6762, pergunta: salve Raul e toda a equipe. Salve, Daniel. Salvado. Com a crescente do setor automotivo elétrico, é interessante olhar com outros olhos para o setor de energia no Brasil, pensando que o consumo tende a aumentar cada vez mais com veículos sendo produzidos e adquiridos, geração, transmissão, distribuição ou todos juntos? Com certeza, Daniel. A sua análise, ela foi fundamental. Energia hoje já é uma das coisas mais importantes do mundo. Aí quando você fala que a gente agora, além de tudo, vai dirigir usando energia também, energia elétrica, é maravilhoso. Eu tenho amplos investimentos na empresas de todos os setores da energia elétrica. Agora, o mais interessante ali, que a gente chama de filezinho da energia elétrica, é a transmissão, você sabe, né? Sim. Porque um lado você tem gerar energia, custo, distribuir aos clientes, enchendo o saco, telemarketing, sei lá o quê. Agora, a transmissão aqui, ó, ela é só a delicinha, é só passar cabo e alugar cabo. Se alugar cabo, é a melhor coisa do mundo. Não tem nada melhor. Ah, eu te alugo um cabo, fica aí passando energia. O cabo nem desgasta, ele só passa energia ali. É coisa linda de Deus. Ah, tem que dar manutenção, só que é verdade, mas é isso. O Nunca Aposte Contra o Dólar, é um pinguinzinho, a foto dele, falou: eu sempre tento identificar o conceito em que coisa acontece. A pergunta que eu faria nesse caso é: por que alguém compraria um BYD ao invés de um Tesla? A resposta dessa pergunta pode esclarecer muita coisa, porque a BYD é mais disponível, né? Aqui, por exemplo, tem concessionária da Tesla na sua cidade? Na nossa não tem, mas tem da BYD. Ela é mais disponível, primeiro. Segundo, é mais barata e até a Tesla gosta da BYD, porque a bateria do Tesla é da BYD também. Então, não dá pra zoar a BYD tanto assim também, não. Então, beijo pra vocês. Tá. E um abraço.